Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Carla e nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito do desenvolvimento humano da população LGBTQIAPN+, no mercado de trabalho. Que é isso? O que a gente pretende trazer hoje para vocês? A gente quer falar sobre o desenvolvimento dessa população dentro do mercado, não apenas no sentido de vamos integrar a população na questão social, não é apenas uma questão de levar essa população para dentro do mercado para poder absorver a questão social, mas sim como isso pode ser benéfico também para o mercado, como isso pode ser interessante para o mercado também. Antes a gente tem que entender quem é a população LGBT, de quem que a gente está falando. A gente está falando de população que corresponde a 10% do Brasil. Só que está no mercado de trabalho apenas 4,6. Então vocês veem que isso não bate, que esse número não está correspondendo. A gente tem menos da metade da população LGBT no mercado formal de trabalho. Isso são aproximadamente, né, 18,7 milhões de pessoas. E aí, quando a gente pensa no recorte de população trans, a gente tem apenas 2 a população trans, ela corresponde a 2% da população, brasileira. Só que ela ocupa apenas 0,4% no mercado de trabalho. Então, é uma população muito, estigmatizada e por isso, em alguns momentos, a gente vai tratar a população trans à parte, porque é uma situação, de vulnerabilidade e risco social, eh, que hoje ela está à parte da população LGBT como um todo, da realidade da população como um todo, que já é ruim, na população trans é ainda pior esse posicionamento social, né. E quando a gente pensa então no mercado de consumo dessa população, a população LGBTQIAPN+, movimentou quase 19 bilhões no varejo brasileiro entre 23 e 24, e apresenta um crescimento de 39%. E aí a gente para também, nesse dado que você pensa, 19 bilhões é muito dinheiro. É um mercado muito promissor, é um mercado muito interessante, mas é um mercado muito atento a tudo que acontece. Então a gente vai falar sobre isso, sobre essa fatia desse mercado, né? Quando a gente pensa nos lares LGBT, adotam prioritariamente o e-commerce como meio de compra em relação à população brasileira no geral. 25% contra 18% da média nacional, um ticket médio ainda 27% maior do que o ticket médio brasileiro. Para você ver, o ticket médio de 363, que é o do consumo LGBT, quando a gente vai para o consumo da média brasileira, a gente tem um ticket médio de 286. Mas por que isso? É uma população mais antenada? É uma população mais conectada? Ou é uma população que se sente mais segura comprando pela internet, que ela não precisa estar cara a cara com o vendedor, ela não precisa estar cara a cara dentro de uma empresa, ela não precisa estar se expondo ao risco de não ser bem atendida só por ser quem ela é, para dizer o mínimo. Então, eu vejo muito essa discrepância nos números do consumo pela internet, muito na questão da busca pela segurança. Ainda falando de consumo, eh, a gente tem 69% dos consumidores LGBT preferem comprar marcas que apoiem a diversidade. Então a gente tem um montante de quase 19 bilhões de mercado. A gente tem um consumo em e-commerce de 26% e a gente tem um público engajado que prefere 70, quase 70% prefere comprar de marcas que apoiam a causa. Então, a causa da diversidade. E aí a gente pensa como é que as marcas estão trabalhando em relação a isso. A gente tem que pensar também que é muito importante que 38% desses consumidores
dos consumidores heterossexuais também compartilha essa preferência. A gente tem 69% da população LGBT dizendo que prefere comprar de marcas que apoiam a diversidade, e a gente tem também 38% do público hétero que também tem essa opinião. Então também não é uma fatia desprezível. Quando a gente está trabalhando a diversidade dentro da empresa, a gente está trazendo não só o público LGBT, mas também o público hétero que apoia a causa e entende a importância social dessa integração. Mas aí eu volto à questão. A importância social por si já deveria bastar, mas a gente tem ainda outros ganhos interessantíssimos para a empresa em apoiar a diversidade de verdade, de fato, tá? Vamos seguir aqui então. Eh, Quando a gente fala de apoiar a diversidade de fato, a gente está falando de não cometer pink wash. E aí você pergunta, Carlos, o que é pink wash? Sabe aquela empresa que no mês de junho, no mês do orgulho, vai lá e coloca a bandeirinha no perfil do Instagram, aquela empresa que contrata influencers trans ou da população LGBT, mas na hora que você olha dentro da empresa, ela não tem nenhuma política de inclusão, ela não tem pessoas trans no seu quadro de trabalho, ela não tem nenhum trabalho realmente voltado para a diversidade dentro da empresa. Então, ela não apoia nenhuma causa. Então, a gente tem que entender que apoiar a diversidade não é colocar a bandeirinha do orgulho no mês de junho, não é fazer uma palestrinha no mês de junho. Isso é importante, é um começo, ok, mas não pode parar aí. E isso tem que ser, se isso for um começo, tem que ser um começo muito rápido. Porque se a sua empresa, se a empresa que você trabalha faz isso, tá na hora de mudar de verdade. Porque a gente sabe. Tem uma frase que meu filho costuma falar que os de verdade sabem quem são. Então, a gente sabe quem é. Então, a gente tem que pensar realmente no que a gente está fazendo que tenha um propósito real e que não seja apenas uma forma de tentar agradar uma comunidade. E a gente pensa então é fácil, então eu vou abraçar a equidade de verdade, abraçar a diversidade de verdade, vamos promover a equidade social e conquistar esse mercado. Uhul! Nós estamos aí para isso. Então é isso que a gente vai fazer. Mais ou menos, a gente tem algumas barreiras que a gente pode encontrar no caminho e que a gente tem que evitar. Uma coisa que a gente tem que pensar é que boa vontade sem método normalmente não dá bom. Por que eu tô falando isso? Porque você pegar e aceitar e trazer a diversidade para dentro da sua empresa, trazer pessoas diversas para dentro da sua empresa, com vivências diferentes, com expectativas diferentes, com experiências e crenças pessoais diferentes, e coloca o pessoal para trabalhar junto sem uma organização, sem isso ser pensado, isso provavelmente vai virar uma bomba relógio, vai virar um lugar onde o preconceito pode crescer e agressões pode acontecer e, consequentemente, isso pode trazer problemas para a empresa, vai trazer problema para a empresa em vários sentidos. Outra coisa que a gente tem que pensar, que a gente tem que evitar, são os nossos vieses de preconceito, os nossos vieses inconscientes. Porque a gente tem preconceitos, a gente tem questões internas, todos nós temos. A gente vive uma sociedade preconceituosa. A gente vive uma sociedade que nos impõe a todo momento pressões para seguirmos padrões. E quem está fora desse padrão, ele não costuma ser bem aceito na sociedade. Então a gente tem uma sociedade preconceituosa que a gente tem que pensar que isso traz cargas para a gente. Então é fazer uma autoanálise sempre e trabalhar. Gente, isso que eu estou trazendo, esse posicionamento que eu estou pensando, que eu estou trazendo, ele vem da minha visão real do fato, do que acontece, ou é um viés de preconceito meu? Ou tem algo dentro de mim que tá me trazendo essa visão? Então a gente tem que pensar isso antes. Isso não é da noite pro dia, isso não é eu falando pra você aqui que você vai ver, ok, então a partir de agora eu vou estar atento aos vieses de preconceito e não vou cometê-los. Não, não é assim que funciona. É um trabalho, é algo contínuo. Eh, e a gente tem que pensar que a gente tem que parar de perder o medo de perder clientes
por preconceito. A gente estava falando antes de um mercado de 67% da população, 69% da população LGBT que consomem de empresa, prefere consumir de empresas que apoiam a diversidade. Nós temos quase 40% da população hétero com a mesma visão. Então por que que você está com medo de perder cliente, meu bem? Por que que você tá com medo da pessoa preconceituosa, da pessoa que não aceita a diversidade, da pessoa que vai achar ruim deixar a sua empresa, se você tá conquistando um mercado gigantesco em cima disso? Então a gente tem que parar e perder esse medo do preconceito. O medo de perder os clientes. Assumir uma postura, às vezes, traz mais clientes do que leva, desde que seja algo real, seja algo verdadeiro, para evitar o pinkwash. Eh, um sistema de diversidade, um trabalho de diversidade concreto numa empresa. Estou falando aqui de empresas grandes, empresas menores funciona também, mas em outro âmbito. Mas um trabalho concreto, ele é contínuo, ele não pode ser pontual. O pontual é importante, é levar a palestra é importante, é letrar as pessoas é importante, é. Isso tudo é extremamente importante para toda e qualquer empresa, todo e qualquer setor que trabalhe direto com o público, isso é importante. Pessoas, empresas que querem ter pessoas diversas no seu quadro e que vão entender daqui a pouco por que que isso é excelente para a empresa, isso é importante. A gente perder esse medo, a gente tem que trazer isso de fato para dentro da empresa de forma real, de forma concreta. Vamos seguir aqui então, que a gente já sabe o que a gente tem que evitar. Mas o que que a gente tem que fazer então? Como é que a gente pode fazer para promover a equidade dentro da empresa? O que que a gente faz? A gente tem que pensar em 3 pontos. Primeiro ponto, a entrada de funcionários. A gente tem que pensar em vagas afirmativas, a gente tem que pensar numa seleção inclusiva e a gente tem que pensar num treinamento equitativo, tá? Essas 3 coisas. E a vaga afirmativa não é simplesmente abrir uma vaga e falar: "Ok, essa vaga é só para pessoas trans, essa vaga é para mulheres, essa vaga é para pessoas pretas, essa vaga é específica para pessoas LGBT". Ok, isso é importante, mas a gente tem que pensar, essa vaga está de acordo com essa população? Com Eu consigo preencher essa vaga com essa população? Eu preciso fazer algumas coisas para poder levar essa população a acompanhar essa vaga? Isso aí, a gente está pensando já no dentro da empresa. Que a partir do momento que eu abri essa vaga foi bem divulgada, foi bem trabalhada, a seleção foi inclusiva, retirando vieses de preconceito e pensando num treinamento equitativo para que essa pessoa esteja dentro da empresa num nível ok. E aí, quando a gente fala em treinamento equitativo, a gente está falando em entender que se para a vaga precisa de inglês e a pessoa não tem o nível de inglês que eu preciso, talvez eu tenha que treinar essa pessoa no inglês, isso leva um tempo. Algumas coisas são mais rápidas. Então a gente vai trabalhando em cima desse treinamento equitativo, para que a pessoa possa estar inteiramente integrada na empresa. Até porque a gente tem uma outra questão que a gente tem que pensar, é que. Pera, deixa eu olhar para vocês aqui maiorzinho um pouco, peraí. Uma questão que a gente tem que pensar nessa questão de treinamento e tudo mais, é porque quando a gente pega populações minorizadas, populações que estão em situação de vulnerabilidade, muitas vezes elas não tiveram oportunidade ainda de trabalhar no mercado de trabalho, numa empresa formal. Às vezes essa população simplesmente não sabe a etiqueta, não sabe a regra de como se comportar naquele ambiente. Eh, então isso tem que ser pensado no treinamento também, às vezes, porque porque o que pra gente parece muito óbvio do código de conduta de uma empresa, para uma pessoa que nunca esteve no mercado formal de trabalho ou que majoritariamente esteve apartada desse mercado formal de trabalho, isso pode ser uma incógnita. E isso tem que estar dentro do treinamento também. Então são coisas que a gente tem que procurar para poder trabalhar e trazer a pessoa para onde
ela precisa estar para acompanhar dentro da empresa. É subir, é colocar junto das pessoas, das outras pessoas, colocar junto dos outros funcionários, colocar junto da população geral da empresa, pegar essa pessoa minorizada e colocar ela em pé de igualdade. E aí, bacana, então a gente já tá falando disso, então dentro da empresa a gente tem que pensar no treinamento da equipe de diversidade também, porque não adianta só eu pegar a pessoa diversa, treinar ela, colocar ela numa equipe que nunca foi letrada para diversidade, uma equipe que nunca foi letrada para poder entender e conhecer a vivência daquela pessoa. E qual que é a questão disso? A pessoa não é obrigada a letrar ninguém. A pessoa que você está contratando, você não está contratando para letrar as pessoas. Talvez essa pessoa, por mais que ela seja da comunidade, ela não tem especialização, ela não tem know-how para fazer esse letramento. Então a gente tem que pensar, e isso pode ser constrangedor para a pessoa também. Então a gente tem que pensar que toda a equipe deve estar letrada em diversidade e inclusão. A gente tem que pensar também nas políticas de incentivo à diversidade dentro da empresa, no sentido de como é que essa diversidade está trabalhando dentro da empresa, se ela está crescendo, se ela está tendo oportunidades. A gente tem que pensar também em políticas de proteção dessa diversidade. Como é que eu minimizo a agressão? Como é que eu faço essa população não ser agredida dentro da minha empresa? Como é que eu evito piadinhas? Como é que eu evito esses comportamentos dentro da minha empresa? Isso tem que estar mapeado, isso tem que estar olhado. E aí a gente tem que pensar também como é que está a diversidade na liderança. Porque não adianta nada eu ter para sempre um corpo diverso liderado por um time exclusivamente normativo. Porque isso quer dizer duas coisas. A visão master, ela é normativa, e quer dizer também que as pessoas diversas não têm possibilidade de ascender dentro da empresa para a liderança. Então a gente tem que pensar também como a gente leva essas pessoas para a liderança da empresa. E aí, consequentemente, a gente tem entrada de cliente nesse sentido. O público diverso se sente seguro e representado. Quando você entra numa empresa e vê uma pessoa diversa, você sendo uma pessoa diversa, e você vê uma pessoa que você reconhece como diversa também, uma pessoa LGBT na empresa, você se sente acolhido, você se sente seguro. Eh, Quando uma mulher entra numa empresa, num lugar para ser atendida, assim, eu aposto, pelo menos pela minha experiência, pelas minhas conversas, a maioria das mulheres prefere ser atendidas por outras mulheres. Por quê? Porque isso gera reconhecimento, isso gera segurança, gera representatividade. Então você entende que isso é 1000 vezes mais forte do que uma bandeirinha de arco-íris no mês de junho no perfil do Instagram? Isso é 1000 vezes mais forte do que uma campanha produzida por uma pessoa trans, uma campanha estrelada por um influencer trans, mas que isso não reflita a realidade dentro da empresa. Isso precisa estar dentro da empresa, porque a população ela pensa nisso. E aí, quando a gente cria campanha de publicidade, quando a gente leva isso para fora da empresa, a gente está levando de verdade. A gente está levando a diversidade real para mostrar para essas pessoas, para poder trazer esses clientes para a gente. É, Outra coisa que a gente tem que pensar, que a gente pode pensar, são as ações afirmativas que a gente pode fazer dentro da empresa para poder promover a diversidade. A gente tem promoção de cultura organizacional inclusiva, trazer isso realmente para a organização, trazer isso para os valores da empresa, para a missão da empresa, se for o caso, é, trazer para dentro dos valores da empresa realmente a diversidade e a inclusão em todos os níveis hierárquicos. A gente tem que pensar que na divulgação das vagas afirmativas, a gente tem que pensar, como eu disse, pensar se essa vaga está chegando realmente no público que você quer, que esse público entende que essa vaga é possível para ele, que essa vaga é para ele e que essa vaga realmente seja para ele e que você consiga minimizar os vieses de preconceito inconsciente na fase de seleção e dê um treinamento adequado. Política de proteção, políticas de equidade, pensando em acesso, permanência e ascensão. Quando a gente está falando de equidade dentro de empresas,
a população LGBT, população diversa, a gente está falando de acesso. Eu preciso que essas pessoas entrem na empresa. Eu preciso dessas pessoas que queiram ser funcionárias minhas, eu quero esses talentos comigo. Ok, esse pessoal chegou, o ambiente permite que eles permaneçam, eles têm um ambiente seguro para que eles possam viver e trabalhar e permanecer. E aí, e nesse ambiente seguro, eles têm possibilidade de crescimento? Eles têm possibilidade de mobilidade dentro da hierarquia da empresa? Então a gente tem que pensar isso, porque isso é equidade de verdade. Mas como eu disse, a gente precisa falar das pessoas trans nesse processo, porque é uma população vulnerabilizada ao extremo dentro da sigla. Então a gente tem que pensar que 90% da população trans ela tem a prostituição como primeira ou segunda renda. O que quer dizer isso? Que a população ela tem na prostituição 90% ou o seu ganha-pão ou o seu paga aluguel. Ou a primeira ou a segunda renda da população está na prostituição. E por que isso? Eu não vou nem colocar a questão social da fetichização, eu não vou nem trazer isso aqui agora, porque isso não é para essa conversa desse momento. Não que eu esteja ignorando, não que isso não exista, mas não é só para essa conversa desse momento. A gente tem que pensar que é uma população que sofre uma evasão escolar de 82% antes do ensino médio, que concluiu o ensino médio, por causa de bullying. E não só bullying dos colegas, mas também hostilidade da instituição, dos professores, violências transfóbicas sofridas em vários níveis. E aí a gente tem uma questão que 63,9% das mulheres trans não concluíram o ensino médio e apenas 0,2% têm acesso a universidades. Então a gente tem uma população totalmente desqualificada socialmente para o mercado de trabalho. Aí eu estou falando desqualificada não é no sentido pejorativo. Nós temos pessoas trans ultra, hiper qualificadas? Temos talentos maravilhosos, pessoas trans reconhecidíssimas no mercado já. A gente tem uma galera que trabalha muito bacana. Mas a gente tem uma maioria da população trans numa situação de vulnerabilidade muito grande. Então, quando a gente fala de equidade e quando a gente fala, cara, vamos passar a população trans para trazer com a gente, porque são talentos incríveis, a gente tem que pensar no qual o trabalho que a gente vai fazer para essa pessoa alcançar o que a gente precisa dela na empresa e alcançar onde ela quer estar na empresa também, para que trabalhe juntos isso. Eh, então, quando eu falo do treinamento, do onboard, do recepcionar essa pessoa dentro da empresa, a gente está pensando realmente como é que a gente faz isso de forma equitativa, de forma tranquila, de forma funcional. Então, é isso que a gente tem que pensar nessa questão das pessoas trans. Não é assim, ah, não, meu Deus, eu não posso tratar pessoas trans porque é muito difícil, é muito caro. Não, não é isso. O que eu estou falando é a gente tem que olhar para essa população de forma diferente do que a gente olha para a população LGBT como um todo, porque é uma população mais vulnerabilizada e que precisa de mais atenção das empresas. Isso tudo que eu estou trazendo é porque a gente tem que pensar em uma única palavra: pertencimento. Quem trabalha na sua empresa, ela tem que sentir pertencente. Ela tem que sentir que aquilo faz sentido na vida dela, que trabalhar nesse lugar faz sentido para ela, que o cliente ele tem que entrar na loja e entender que aquilo faz sentido para a vida dele, que aquele lugar faz sentido dele consumir ali. Pertencimento é isso. E quando a gente alcança o pertencimento dentro de uma empresa, quando a gente traz esse sentimento de pertencimento para a empresa, a gente traz também uma criatividade, uma possibilidade incrível de ganhos para a empresa. Empresas com pensamentos diversos ganham em inovação, ganham em criatividade, ganham em produtividade. Empresas que têm um time diverso, ela um time diverso que funciona, um time diverso que houve letramento, um time diverso onde existe equidade, onde as pessoas se sentem pertencentes àquele lugar, ela tem uma rotatividade muito menor, ela tem um turnover muito menor. O custo de demissão de uma pessoa
de uma pessoa LGBT, de demissão em média, o custo desses funcionários é em torno de 180% da remuneração. Então, assim, cara, não vale a pena esse turnover. E aí você vai treinar novamente, e aí você entende que faz muito mais sentido você criar um ambiente acolhedor, onde aquela pessoa possa realmente trabalhar e florescer, entregar o seu melhor, aproveitar essas visões diferentes, essas vivências diferentes, para trazer inovação, trazer respiro, trazer ideias e trazer soluções para as empresas. É isso que a população LGBT traz para as empresas, elas trazem inovação e solução. É isso que a diversidade traz. Só que isso tem que ser feito de uma forma eh, correta, pensada, planejada e de uma forma honesta. Gente, era isso que eu tinha hoje pra vocês. Eu espero vocês aqui na próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.